Algoritmos paramétricos e não paramétricos. Primeiro quero esclarecer que hiperparâmetros e parâmetros são frequentemente usados de forma intercambiável, mas há uma diferença entre eles. Os parâmetros são aqueles que são aprendidos pelo algoritmo, como por exemplo os valores de θ em regressão linear ou logística. Os hiperparâmetros são ajustados de maneira que o algoritmo encontre os melhores parâmetros, como o alpha ou learning rate em gradient descent ou lambda em regularização. No entanto, quando dizemos passar os parâmetros para o modelo, geralmente significa uma combinação de hiperparâmetros e parâmetros. O objetivo de qualquer algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado é estimar a melhor hipótese H, que gera a variável de saída y, através dos dados de entrada x, sendo a hipótese H função de parâmetros e hiperparâmetros do modelo. Lembremos que a função original, f, que relaciona as entradas às saídas, é desconhecida, pois se a conhecêssemos não precisaríamos usar machine learning, simplesmente aplicaríamos a função aos dados de entrada para obter a saída. Para descobrir algo próximo de f, podemos escolher dois caminhos. Primeiro, se achamos que as saídas da nossa função desconhecida f é aproximadamente linear com as entradas, por exemplo, nós pressupomos que a relação entre preços de residências e áreas seja uma função linear e usamos uma regressão linear, ou seja, fazemos uma suposição inicial para a relação entradas e saídas. Ou, em segundo lugar, não pressupomos que a relação entre as entradas e saídas dos dados sigam uma função matemática específica. Por exemplo, nós não pressupomos que a relação entre preços de residências e áreas seja uma função linear e simplesmente deixamos a cargo do algoritmo descobrir uma função h próxima de f. Algoritmos que assumem que h segue uma determinada função conhecida são chamados de algoritmos paramétricos de machine learning. A aplicação de um algoritmo paramétrico envolve duas etapas. Primeiro, selecione uma função h. Segundo, descubra os parâmetros para a função a partir dos dados de treinamento. Por exemplo, na regressão linear, assumimos que h é do tipo h de x, θ0 mais θ1 x1 mais θ2 x2, etc. Onde θ0, θ1 e θn são parâmetros, nesse caso chamados também de coeficientes. Agora, tudo o que precisamos fazer é estimar os coeficientes θ0, θ1, etc. e temos um modelo preditivo para o problema. Agora, se de fato a forma assumida por h for uma combinação linear das variáveis de entrada, como acima, teremos um bom modelo ao descobrir os coeficientes corretos de h. Porém, se h não for uma função linear, pode ser necessária alguma transformação nos dados de entrada, ou pode ser que a suposição de linearidade esteja errada e a abordagem produzirá resultados ruins. Algoritmos paramétricos são em geral mais simples, isto é, mais fáceis de entender e interpretar, e mais rápidos para treinar. Por outro lado, ao escolher uma função, esses métodos ficam restritos aos parâmetros da função, e na prática é improvável que a função h reproduza exatamente a função original desconhecida, f. Algoritmos que não fazem fortes suposições sobre a forma da função de mapeamento h são chamados de algoritmos de aprendizado de máquina não paramétricos. Ao não fazer suposições, eles estão livres para aprender qualquer forma funcional a partir dos dados de treinamento. Os métodos não paramétricos são bons quando você tem muitos dados e pouco conhecimento prévio, e quando você não quer se preocupar muito em escolher apenas as variáveis certas para o problema. Por exemplo, se você tem uma base de dados em que, por privacidade, os nomes dos atributos não estão identificados e você não sabe o que essas variáveis significam, os métodos não paramétricos buscam ajustar melhor os dados de treinamento na construção da função de mapeamento, enquanto mantém alguma capacidade de generalizar para dados não vistos. Como tal, eles são capazes de ajustar um grande número de formas funcionais. Um exemplo de modelo não paramétrico é o algoritmo KNN,
em que uma observação nova adere à classe dos k-vizinhos mais próximos. O método não assume nada sobre a forma da função de mapeamento, a não ser que observações próximas provavelmente tenham uma classe de saída similar. Note que, embora chamado de não paramétrico, o algoritmo KNN tem parâmetros, como é o caso de k, o número de vizinhos. Na seção de regularização, vimos dois modelos, o HIT e o laço, que usam regularização como forma de deixar a função mais simples e evitar o overfitting. Mas a regularização também pode ser útil em modelos não lineares. Por exemplo, ao contrário dos modelos lineares, árvores de decisão fazem pouquíssimas suposições sobre os dados de treinamento. Se não for regularizada, a estrutura da árvore se adaptará aos dados de treinamento, talvez até atingindo o erro zero, mas com um enorme overfitting. Para evitar o overfitting, você precisa restringir a liberdade da árvore de decisão durante o treinamento. Como você sabe agora, isso é chamado de regularização. Os hiperparâmetros de regularização dependem do algoritmo usado, mas geralmente você pode restringir a profundidade máxima da árvore, o maximum depth, o mínimo número de observações por divisão, o máximo número de nós e muitos outros. Essas restrições irão regularizar o modelo e assim reduzir o risco de overfitting. Veja os hiperparâmetros ajustáveis no programa RapidMiner. Nesse exemplo de problema de liberação de crédito, podamos um dos ramos da árvore, tornando o modelo mais simples, porém menos flexível. Os algoritmos não paramétricos têm maior flexibilidade, podendo se encaixar em vários tipos de funções. Seu desempenho é, em geral, superior. Porém, requerem mais dados de treinamento para estimar a função de custo e são mais lentos para treinar, pois muitas vezes precisam de muitos ajustes. Também estão mais propensos ao overfitting. Veja no quadro um resumo destes dois tipos.